Então, pessoal, a aula de hoje vai ser a revisão do primeiro semestre. Já se preparem aí que vai ser algo bem interessante, bastante coisa, vai ser talvez um pouquinho corrido para alguns de vocês, mas a ideia é a gente tentar falar um pouquinho de cada coisa. Vai tentar abordar aí o máximo de assunto que a gente puder, para realmente revisar e fazer alguns exercícios desses assuntos também, que são os que são mais cobrados em prova aí. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir mandando no chat que a gente dá uma olhada, porque essa é a ideia também. Revisão é o horário que a gente tem para tirar dúvidas aqui quanto às aulas, e depois correr para esses exercícios, fazer exercício, tirar dúvida no plantão, etc. Então vamos lá. Primeiro assunto da revisão, modelos atômicos. Cara, eu acho que modelos atômicos é um assunto que eu acho mais legal de estudar, assim, porque de química, porque é um dos mais simples, diga-se de passagem, e você não tem que saber muita coisa. O que você tem que saber sobre modelos atômicos? Que são, a princípio, são cinco caras muito bem intencionados, que cada um foi pegando a teoria do cara anterior e foi dando uma melhorada. Um foi lançando ali, o outro foi falando em cima dele, foi melhorando os modelos atômicos, e até hoje a gente não tem algo que é 100% de certeza. O último que foi feito não é nem o do Chadwick que tá aí, mas, se eu não me engano, é o do... Tá, esqueci o nome, mas tem a ver com os orbitais subatômicos, mas é algo que ainda está sendo estudado, ainda podem vir teorias que derrubem as teorias anteriores, então o que a gente tem que saber mesmo é o que caracterizam essas 5 teorias em específico. Que inclusive são as 5 teorias que a FUVEST cobra somente, né? E a do Chadwick é bem pouquinho. Vamos lá. Primeira teoria que é estudada em modelos atômicos, teoria de Dalton. O que o Dalton falava? O Dalton ele falava que o átomo é como se fosse uma bola de bilhar. Uma bola de sinuca, uma bola de golfe ali, uma bola de ping-pong. É o átomo. É uma esfera indivisível, completamente maciça, ou seja, não tem nada dentro dela, não é oca, ela é maciça, né? E sem carga elétrica. Ela não é nem neutra, nem positiva, nem negativa. Ela não tem carga nenhuma. Alguns poderiam, se não tem carga é neutra, né? Mas não, ele só falava que não tinha carga. Era isso que ele dizia. Aí depois vem Thomson. Thomson, ele é um cara um pouco mais diferente de Dalton. Ele já olha pro Dalton assim, cara, eu acho que você tá meio na Disney aí, né, velho? Porque eu acho que o átomo, na verdade, ele tem uma esfera maciça, mas ele é uma esfera maciça de carga positiva. E ao redor dele tem elétrons de carga negativa. É isso que o Thomson fala. Aí ele vai falar, não, o átomo não é uma bola de bilhar. O átomo é tipo um pudim com passas ali. É um pudim, uma esferazinha com um monte de passa ao redor. Literalmente esse é o nome do modelo atômico de Thomson, pudim de passas. Só para vocês terem uma ideia aí. Inclusive, esses apelidos às vezes são cobrados em provinha. Então é da hora vocês lembrarem. É bola de bilhar é do Dalton. Pudim de compassas é do Thomson. Logo depois do Thomson vai vir quem? Vai vir Rutherford. Que aí ele já fala que o átomo é como se fosse um núcleo com prótons. Só que, tipo, tem um núcleo, que o núcleo é completamente positivo, que ele vai chamar de prótons. É um núcleo formado de prótons. E ao redor desse núcleo tem uma região específica que tem os elétrons. Ele chama de eletrosfera essa região, mas não tem uma órbita, não tem tipo um círculo ao redor do núcleo. Por enquanto ele só fala que é uma região ao redor do núcleo. É isso que o Rutherford fala. Depois vai vir Bohr. O Bohr ele já é tipo o último dos 4 grandes, né? Ele é o quarto grande modelista atômico aí. E ele já fala que o átomo é diferente. O átomo tem prótons, ela tem um núcleo formado de prótons positivos, e ao redor desse núcleo tem elétrons circulando como se fossem órbitas, como se fosse uma órbita planetar ao redor do Sol, mais ou menos. Tanto que ele chama esse modelo atômico dele de sistema planetário, sistema solar. O Bohr ele vai ter essa ideia das camadas, dos níveis atômicos, níveis de elétrons ao redor do núcleo. E o último, que é o Chadwick, que já vem bem depois de Bohr, bem depois mesmo, ele vai falar que o núcleo, na verdade, não tem só prótons, o núcleo tem prótons e nêutrons, e também como ele vai retomar a ideia do Bohr dessas órbitas que vão girar ao redor do núcleo. Então é basicamente isso. A gente vai ter a bola de bilhar com Dalton, a gente vai ter o pudim com passas de Thomson, e vai ter a eletrosfera que é criada a partir de Rutherford, o sistema planetário de Bohr, e o Chadwick vai falar de prótons e nêutrons. Basicamente é isso daí. Aí, mas Peter, o que os vestibulares cobram numa questão dessas?
Basicamente, aqui, o que ele vai cobrar é isso daqui que está na questão 1. A questão 1 é o que todo vestibular vai cobrar de você saber. Ele vai falar assim, uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerado o átomo constituído de. Ele quer saber o que era o modelo de Rutherford. Aí o modelo de Rutherford falava o quê? Eram elétrons, letra A. Elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva. Você vai pensar lá, bom, Rutherford falava que eu tinha elétrons mergulhados numa massa de carga positiva. Não é isso que o Rutherford fala, né? Isso daí é exatamente o que o Thomson falava. Que eu tenho elétrons ali numa carga positiva, que seria como se fosse o núcleo do átomo. Letra B. Uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons. Isso aí também já tem um pouco mais a ver com o Thomson, não tem nada a ver com o Rutherford. Ele fala altamente compactada seria que ele podia com passas, tudo juntinho ali um com o outro. Letra C. Um núcleo de massa desprezível comparada com a massa dos elétrons. O núcleo com massa desprezível? Não. A gente sabe aí várias vezes que o núcleo é o que tem a maior massa no átomo. O elétron ele vai ter uma massa ali praticamente insignificante. Você nem consegue calcular a massa dos elétrons direito, para ter uma noção. É como se fosse de 1 para 1.800, alguma coisa assim a proporção. Uma região central com carga negativa chamada núcleo, a gente sabe que o núcleo tem carga positiva aí, ou no mínimo neutra, né? A gente não tem nenhum núcleo de carga negativa. Nenhum teórico fala isso. Eu já descarto isso aí também. Letra E. Um núcleo muito pequeno, de carga positiva e cercado por elétrons. É isso aí. Exatamente isso que o Rutherford fala. Eu tenho um núcleo muito pequeno, de carga positiva e cercado por outros elétrons. Tranquilo. O Rutherford falava isso daí. Tá cansado de saber já? Nada demais. Todo mundo pegou essa daqui? Tranquilo, modelos atômicos? Deu para revisar em modelos atômicos inteiro mais ou menos em uns 5 minutos, 7 minutos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o átomo. O átomo, eu acho que essa parte é mais tranquila, mas só para relembrar alguns conceitos. O átomo, ele é formado por núcleo, essa é a teoria que é mais aceita hoje em dia que a gente estuda, né? Que esse núcleo tem prótons e nêutrons. Essas quantidades de prótons e nêutrons podem ser iguais, podem ser diferentes, não importa muito. Mas o que importa é que o núcleo é formado por prótons e nêutrons. E o átomo também tem uma eletrosfera, que é formada por elétrons. Que a eletrosfera, a gente vai ver depois, é aquela região em que o elétron pode possivelmente estar localizado. A região mais provável em que o elétron se encontra, aquela órbita do elétron. E aí o átomo, tem um número atômico, que é o número de prótons no núcleo do átomo, e tem o número de massa, que é o número de prótons mais o número de nêutrons no núcleo do átomo. E aí esse número de massa vai variar bastante, né? Porque vários átomos, às vezes, vários átomos de um mesmo elemento têm diferentes números de nêutrons no núcleo. Então, se ele tem diferentes números de nêutrons, mas tem o mesmo número de prótons, a massa deles vai variar, concorda comigo? Só pensar. Porque se o número atômico é o RG de um átomo, é aquilo que define qual é o elemento daquele átomo, por exemplo, todos os átomos de hidrogênio têm o número atômico 1. Todos os átomos de carbono têm número atômico 12, número atômico 6, perdão. Agora, a massa do hidrogênio vai variar. Vai ter hidrogênio com massa 1, hidrogênio com massa 2, com massa 3. Mesma coisa carbono. Carbono vai ter carbono com massa 12, massa 14. Ou seja, átomos de um mesmo elemento podem ter número de massa diferente. E o que vai variar nesse número de massa não é o número de prótons, é o número de nêutrons sempre. Porque o número de prótons vai continuar. O elemento, todos os átomos de um mesmo elemento vai ter sempre o mesmo número de prótons. O que isso significa? Significa que os átomos que tiverem o mesmo número atômico, mas diferente número de massa, são isótopos. Aqueles conceitos que a gente já conhece. Isótopo é dois átomos que têm o mesmo número atômico, mas número de massa diferente. Ou seja, são átomos de um mesmo elemento com diferente número de massa, diferente número de nêutrons. Depois vou ter isóbaros, que isóbaros são átomos que não são do mesmo elemento e têm o mesmo número de massa. Às vezes, por exemplo, o número de massa do nitrogênio é 14. Aí eu vou ter o carbono 14. O carbono 14 é isóbaro do nitrogênio 14, no estado fundamental lá. Isótono são aqueles átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Os átomos que possuem o mesmo número de nêutrons são isótonos uns dos outros. E isoeletrônicos são os átomos que possuem o mesmo número de elétrons. Podem ser diferentes átomos de diferentes elementos, mas eles tiverem o mesmo número de elétrons,
na eletrosfera, eles são isoeletrônicos, perdão. E aí, eu tenho que o número de prótons, quando for igual ao número de elétrons, eu vou ter o átomo no estado fundamental. Sempre que eu tiver o número de prótons igual ao número de elétrons, o átomo vai estar no estado fundamental. Se o número de prótons, que é identificado sempre como Zzinho, for maior que o número de elétrons, o átomo vai ser um íon positivo. Vai deixar de ser o estado fundamental, vai passar a ser um íon positivo, vai ser um cátion. E quando o número de prótons for menor que o número de elétrons, o átomo vai sair do estado fundamental para ser um íon negativo, vai se transformar num ânion. Então, basicamente isso que tem que saber aqui. E o que as questões vão cobrar de vocês? Pita, você falou bem bonitinho aí o que é cada coisa. Mas o que a questão quer que eu saiba? Aqui a gente vai vir para a questão 5 da listinha. O que essa questão 5 fala? Ela te dá 3 átomos, de 3 elementos. O X, o Y, o Z. Não interessa você saber qual átomo é qual elemento. Você pode até fazer aí as contas para saber qual elemento é ele. Mas o importante é que você não precisa saber disso. Só, a princípio, a partir das informações que ele te dá, você consegue resolver a questão sem saber quais são os elementos. Aí ele fala, o átomo X mais 2 é isoeletrônico de Y. Ou seja, o X, quando ele perde 2 elétrons, se ele é um cátion positivo, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Ele é isoeletrônico de Y. Ou seja, quando o X ele tem 2 prótons a mais que o número de elétrons, significa que ele é isoeletrônico de Y. Y possui número atômico igual a 28. Z dele é igual a 28. Y é isótopo de Z. Ou seja, os dois têm o mesmo número atômico. Y e Z têm ambos 28 como número atômico. E isóbaro de X. A gente sabe que o isóbaro é o mesmo número de massa. Então, Y tem o mesmo número de massa de X. Z é isótono de X. Então, Z tem o mesmo número de nêutrons que X. E X tem 30 nêutrons. Logo, Z pode ter 30 nêutrons, tem 30 nêutrons, assim como o X. Então, vamos lá. Primeira coisa, ele fala que o número de massa de Z é igual a 60. Então, você vai vir lá. Qual é o número de massa? Ele fala que o X tem o mesmo número de massa de Y. Logo, o que a gente pode tirar disso? X tem 30 nêutrons. Se X tem 30 nêutrons e Z é isótono de X, Z também tem 30 nêutrons. Beleza. Y tem 28 de número atômico. Se Y tem 28 de número atômico e Y é isótopo de Z, Z também tem 28 de número atômico. Então a gente sabe o número atômico de Z, que é 28, e sabe o número de nêutrons de Z, que é 30. Então 28 mais 30 é igual a 58. O que ele fala na letra A? Ele fala que o número de massa de Z é 60. Então você já tira aí que a letra A está errada. Ele quer saber a correta. Ah, e Pita, você foi direto nas alternativas, você nem tentou saber qual é o número de átomo, número atômico de Z, de X, antes de ir para as alternativas. Eu recomendo que vocês façam isso também. Quando tiver uma questão assim, tiver que deduzir qual é o elemento, qual é o número de átomos, não tenta deduzir antes de ir para a alternativa, senão você pode pegar umas informações desnecessárias, perder tempo à toa. Vai direto para a letra A para ver se ela está correta e a partir dela você faz se as outras estão... Você acha o que ela está pedindo. É muito mais rápido você fazer isso do que fazer de um por um as outras questões. Aí ele fala que o subnível mais energético de X é 4s2 e a letra C ele vai falar de distribuição eletrônica. Eu vou pular essa aqui para a gente voltar para ela mais tarde. Vamos primeiro fazer as outras questões, depois a gente volta para essa quando a gente já tiver visto ali distribuição eletrônica. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver distribuição eletrônica e aí a gente volta para essa questão. Só para a gente dar uma revisada. Ficar mais certinho. Ah, continuando aqui, cátion, ânion, estado fundamental neutro quando não tem nenhum elétron. É tranquilo. Vamos lá. Eletrosfera. Eletrosfera, como eu já falei, ela vai ser aquela região onde os elétrons provavelmente vão se encontrar de acordo com os níveis de energia. Dependendo do nível de energia, o elétron vai ocupar um espaço diferente na eletrosfera. Isso quem falou foi o Heisenberg. Isso aí, Heisenberg do Breaking Bad, exatamente. E aí ele falou que é o princípio de incerteza, porque você não sabe exatamente aonde o elétron vai estar. Você sabe que ele vai ter algum lugar ali naquele espaço, mas não exatamente aonde. Aí o Bohr, ele vai definir que a eletrosfera tem diferentes níveis de energia, vários níveis de energia. E quanto mais próximo do núcleo,
maior é a força de atração do núcleo em relação ao elétron. Como assim, Pita? Pensa comigo. Quanto mais próximo do núcleo o elétron tiver, maior é a força que o núcleo está exercendo sobre aquele elétron. Mais o núcleo está puxando aquele elétron para ele. Então, o elétron não vai ter como se mexer muito. Ele vai tentar se mexer e não vai conseguir. E o nível de energia de um elétron é dado exatamente pela velocidade com que ele se move. Então, se ele está se movendo pouco, se ele está se agitando pouco, o nível de energia dele é pequeno. Logo, quanto mais próximo do núcleo, menor é a energia do elétron. E quanto mais distante, menor é a força de atração do núcleo. Menos o núcleo está conseguindo puxar aquele elétron. Então, maior é a agitação do elétron, mais ele vai se mover, vai ficar lá que nem uma criança hiperativa, se girando sem sair do lugar. Então, maior é o nível de energia dele. E aí, é dividido depois os níveis da camada da eletrosfera. Cada nível vai ser dividido em subníveis, S, P, D e F. Aí você pode... Tem vários macetes para decorar esses quatro subníveis, né? S, P, D, F. Você pode usar Power Rangers, Super Patrulha Delta Force. Quem assistiu aí Power Rangers TV Globinho sabe o que eu tô falando, que é SPD, né? Mas enfim. Você pode falar sopa de feijão, ou você pode falar que nem meu professor de química, que no colégio, meu professor de química no primeiro ano, era de uma cidade no Nordeste, no Ceará, chamada Pau dos Ferros. Então o que ele falava? Sou de Pau dos Ferros. Aí era como ele conseguiu passar pra gente isso daí. Super peido do Fábio também, é um ótimo jeito de decorar. Mas enfim, e os elétrons, eles vão tender a preencher esses subníveis de acordo com a quantidade dele. Como assim? O subnível menos energético é o S, e aí só cabe 2 elétrons nele. O outro é o P, só cabem 6 elétrons nele. Depois é o D, que só cabem 10, e o F, que só cabem 14. O que mais cabem é o F, né? Então, você não tem como, no nível, você preencher primeiro o D, depois o P. Não. Você vai preencher primeiro o S, depois o P, o D e o F. Nessa ordemzinha bonitinha. A ordem de qual subnível, de qual camada, vai mudar um pouco. Mas, a princípio, numa mesma camada, por exemplo, na mesma camada K, na 1, 2, você vai ter que preencher nessa ordem, S, P, D e F. Aí a gente sabe que tem os subníveis mais energéticos de camadas posteriores, que vem antes. Enfim, como é que a gente vai fazer isso? É o que a gente vai ver agora. Distribuição eletrônica de Linus Pauling. Essa distribuição eletrônica vocês vão ter que decorar, não tem outro jeito. Vocês vão ter que saber que é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s10, aí vem 4p6, 5s2. Essa ordem vocês têm que decorar. E como é que vocês vão decorar essa ordem? Se vocês não prestarem atenção bastante e fizerem essa tabelinha que nem está aqui na foto da direita, vocês vão ver que ela sempre vai na diagonal. Ela sempre vai na diagonal direita para esquerda, sempre. Diagonal direita para esquerda, sempre. De cima para baixo, da direita para esquerda, nessa diagonal. Sempre é seguida. Ou seja, aqui, ó, vai vir um S, preencher um S2. Aí depois 2S2, aí depois 2P6, 3S2. Aí 3P6, 4S2. 3D10, 4P6, 5S2. Aí 4D10, 5P6, 6S2. Essa diagonal sempre é seguida, sempre. Então, se você não lembrar qual é a ordem, qual vem antes, qual vem depois, você vai fazer essa tabelinha desse jeito, do jeito que está aqui, desse mesmo jeito, e vai colocar sempre na diagonal. Sempre na diagonal. Quando não tiver mais para onde ir na diagonal para baixo, você sobe e começa do outro lado. E sempre vai fazendo isso. Fazendo esse sistema de cobrinha aqui. Mas, Pita, por que tem alguns subníveis que são de camadas mais externas que vêm antes? Como é que eles podem ser menos energéticos de camadas mais internas? Então, esse foi o slide que eu tentei fazer aqui naquela aula que eu postei nos slides de eletrosfera, né? O que significa esse slide? Eu tenho a camada 1, que é a camada K, que tem o subnível S. Essa camada 1 está posicionada nesse local. Só para vocês terem mais ou menos como é que é na cabeça de vocês isso. Ou seja, essa camada 1 é a camada mais próxima do núcleo. Subnível é o nível menos energético da eletrosfera. Depois eu vou ter a camada 2. A camada 2 tem os subníveis S e P. Está ali também nos menos energéticos da eletrosfera. Depois eu vou ter a camada 3 e a camada 4. Se você prestar atenção bastante, a camada 3 e a camada 4 se sobrepõem em um momento. Em determinado momento, elas estão ali sobrepostas, uma sobre a outra. E acaba que o subnível S da camada 4
fica mais próximo do núcleo do que o subnível D da camada 3. Vocês conseguem visualizar isso? Nesse desenhozinho que tá aqui, ó. Podem ver, tem o 3S, o 3B e o 3D. O 3D já está depois do 4S. Ou seja, é como se o 4S na camada tivesse mais próxima do núcleo do que o 3D. É exatamente assim que acontece. Como o nível de energia é dado pela proximidade com o núcleo, é por isso que o 4S é menos energético que o 3D. O 3D vem depois do 4S na posição na eletrosfera. Ele é mais distante do núcleo do que o 4S. Então é por isso que o 3D vem depois, nessa ordem. Isso aqui vai acontecer com todos os outros subníveis. E é por isso que isso aqui sempre vai acontecer, e por isso que vai ter o átomo da camada F, que é mais energético que elétrons da camada 6, por exemplo. Da camada 4F é mais energético da camada 6F. 6S, esse tipo de coisa. Aí o Leandro perguntou qual é a diferença de camada mais energética e mais externa. Então, a camada mais externa, mais extrema também, é a camada de valência. Aquela camada que é mais longe do núcleo é a camada de valência. Pita, como assim? Não entendi. Vamos lá. Independente do subnível. Independente do subnível. Qual número vem antes? 1 ou 4? O 4 vem depois do 1. Então, o 1 ele é uma camada mais interna do que a camada 4. Mesma coisa. Qual número vem antes? O 3 ou o 4? O 3 é antes do 4. Então, o 3 é uma camada mais interna que a camada 4. Então, o que você entende por camada de valência? Camada de valência não tem nada a ver com subnível de energia. Camada de valência não tem nada a ver com energia. A camada de valência é só aquele número que vem por último. Ou seja, nesse átomo aqui que eu fiz a distribuição, a camada de valência é a camada 4. Pode ser que o 4 não seja o subnível mais energético. Mas o 4 é o último número que eu tenho na camada. Se ele é o último número, ele é a camada mais externa. Ah, Pita, mas a distribuição eletrônica termina no 3D10. Se a distribuição eletrônica termina no 3D10, o 4S2 vem antes, né? O 4S2 ele é menos energético que o 3D10 na ordem. Mas o 4 ainda é a camada de valência. Porque o 4 é a camada mais externa, é o número mais alto. Camada externa, camada de valência, camada mais externa é isso, é o número mais alto. O subnível energético já não vai ter a ver com isso. Subnível mais energético é aquele subnível que está mais longe do núcleo. Ou seja, no caso de terminar em 3D10, o 3D é o subnível mais energético, enquanto o 4S2 é a camada de valência. E é por isso que, quando você tem o íon, você sempre vai tirar ou colocar elétrons na camada de valência. Por exemplo, esse átomo que termina em 3D10, subnível dele é 3D10. Para ele ser transformado em íon, ele vai perder 2 elétrons do 4S2. Você não vai tirar 2 elétrons do 3D10, você vai tirar 2 elétrons do 4S2. Porque o 4 é a camada de valência. A mesma coisa seria se fosse para dar um elétron para ele. Se você quisesse dar um elétron, você não ia dar um elétron no 3D10, você ia dar um elétron no 4S2. Ou se tivesse, por exemplo, no 4S1, você dá um elétron, aí ia ficar 4S2. Deu para entender essa diferença de camada de valência para subnível mais energético? Então, tranquilo. Agora, que a gente já sabe mais ou menos como é que faz uma distribuição eletrônica, a gente vai voltar para aquela questão lá. A questão fala o quê? O subnível mais energético de X é 4S2. Vamos lá, vamos encontrar aqui qual que é o número atômico de X para a gente conseguir calcular qual é a distribuição eletrônica dele. A gente vai pegar aqui, ó. Vamos ver. Ele fala que o Y possui número atômico igual a 28. Beleza, sabe que o número atômico de Y é 28, tranquilo. Deixa eu ver. Aí ele fala que Y é iseletrônico de X mais 2. A gente vai fazer o quê? A gente sabe o número atômico de Y, certo? O número atômico de Y é 28. Então, no estado fundamental, o Y vai ter 28 elétrons na sua eletrosfera. Logo, se X mais 2, ou seja, quando X perde 2 elétrons, ele é isoeletrônico de Y, ou seja, quando X perde 2 elétrons, ele tem 28 elétrons, quantos elétrons X tem no estado fundamental? Concorda comigo que é 30? Porque se perdendo 2 elétrons, ele fica com 28 elétrons, no estado fundamental, ele vai ter 30 elétrons. Deu para pegar?
É mais ou menos é isso aí que a gente vai ter que fazer com isoeletrônico, né? Como ele é isoeletrônico de Y, e Y tem 28 elétrons, logo, quando X perde 2 elétrons, ele fica com 28. Então, a distribuição eletrônica dele no estado fundamental tem 30 elétrons. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui a distribuição eletrônica do X, basicamente. Para isso, eu vou usar o pincel aqui, então não me julgue. Então, vamos lá. Começar aqui bem tranquilamente. Diminuir a espessura. 1s2. 2s2. Nossa, tá bem bosta aqui, né? 2s2. 2p6. 3s2. 3p6. 4s2. 3d10. Nossa, ficou horrível. Tá, perdão. Mas então, o que mostra isso daqui? Vocês vão decorar depois que os números 10, 20 e 30 vão terminar em números parecidos. Porque 1s2, 2s2, 2p6 fecha 10 elétrons. 3s2, 3p6, 4s2 fecham 20 elétrons. Aí 3d10 fecham 30 elétrons. Então depois vocês vão decorar que 30 elétrons vai sempre terminar no 3d10. E o 20 e pouco vai ser 3d alguma coisa. Isso aí vai ficar mais fácil depois. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que o subnível mais energético do X é o 3d10. E a camada de valência dele é a 4. Então, o que ele fala na questão? Ele fala que o subnível mais energético do X é o 4s2. O subnível mais energético do X é o 3d10. Então, essa daqui já está errada. Vamos para a próxima. A distribuição eletrônica do íon Y2+, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Vamos fazer a distribuição eletrônica aqui do XD+. Não, pera, como é que é? Y2+, né? Vamos lá. O Y normal, ele tem 28 elétrons no estado fundamental. Perdendo 2 elétrons, ele vai ficar com 26. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer primeiro a distribuição eletrônica dele no estado fundamental. Vamos lá. 1s2 no estado fundamental, supondo que ele tenha 28 elétrons. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Essa é a distribuição dele no estado fundamental. Como é 28, você já sabe que vai ter 20 elétrons ali, vai terminar no 4s2, e vai ter 3d alguma coisa, porque o 20 alguma coisa sempre vai ser isso. Então 28, 3d8. Só que ele fala que o Y ele está no estado cátion, perdendo 2 elétrons. O que eu vou fazer? Ah, Pita, essa questão é fácil, né? Eu só vou pegar ali no 3d8, vou tirar 2 e vai ficar com 3d6. Logo, a C tá certa, né? Que ali vai ficar 4s2, 3d6. Já acertei a 6, vamos para a próxima questão. Essa é a pegadinha. Isso é o que eles querem que você pense. Você tem que entrar na cabeça do avaliador da questão, tem que ficar na cabeça do cara que criou a questão. Você tem que ativar o modo come mentes total, velho. Você tem que comer a mente do cara. É isso que tem que fazer. Então vamos lá. O que eu falei para vocês lá no slidezinho de eletrosfera? O que eu falei para vocês? Eu falei que você sempre vai retirar ou acrescentar os elétrons, nos casos de íons, das camadas de valência. Nunca é do subnível mais energético. É sempre da camada de valência. Então aqui o que você vai fazer? Você vai comer a mente do cara que criou a questão e ao invés de tirar do 3d8, que é o subnível mais energético, você vai tirar esses 2 elétrons da camada de valência, que é o 4s2. Vai tirar aqui. Então, qual seria a distribuição eletrônica do Y2+? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8. Porque você tirou os elétrons do 4s2, que é a camada de valência, que é a camada mais externa. Deu para pegar aqui? Deu para entender todo mundo? É isso que você tem que fazer. Você tem que comer a mente do avaliador da questão. É isso aí, mais nada. Então, tranquilo. Vamos lá. Não salvar aqui, tranquilo. Agora, letra D. O número de nêutrons de Y é igual a 30. A gente descobriu na letra A que o número de massa de Z é 58. E ele fala que Y é isótopo de Z. Não, a gente descobriu que o X, na real, ele vai terminar
em 3d10, né? Ele tem número atômico 30, perdão. O X tem número atômico 30, que a gente fez por ele ser isoeletrônico de Y e tal. Se o X tem número atômico 30 e tem 30 nêutrons também, logo, o número de massa dele vai ser 60. Sim, é porque eu estou fazendo meio que pela cabeça aqui. Se eu tivesse uma lousa e não um pente, eu acho que estaria ficando mais fácil. Seria bem mais tranquilo, né? Mas, a princípio, por EAD é difícil, eu também não sei fazer isso direito. Mas vamos lá. O X ele tem número de massa 60, porque ele tem 30 nêutrons e 30 elétrons. E no inciso 3 aqui, ele fala que Y é isóbaro de X. Logo, Y tem massa 60 também. E se Y tem massa 60 e número atômico 28, o número de nêutrons deles é 32. Entenderam? Se Y tem massa 60 e número atômico 28, o número de nêutrons dele é 32. Então, qual seria a resposta para essa letra D? Tá errado, porque ele fala que o número de nêutrons de Y é 30. Já tá errado. Logo, o número de nêutrons dele é 32. E aí, para a letra E, como a gente já viu que todas as outras estão erradas, a letra E é a única que sobra para ser certa, né? E ele fala que o átomo X apresenta número igual ao número de prótons. Número de nêutrons igual ao número de prótons. E aí tá certo. O átomo X tem 30 nêutrons e 30 prótons. O que a questão queria que você pensasse? A questão queria que você chegasse aqui nesse ponto e você ficasse com duas respostas certas. A resposta C e a resposta E. Só que como a gente comeu a mente do avaliador, a gente sabe que a C está errada. Logo, a E é a única que pode ser certa aí. Beleza? Ficou meio confuso assim, mas é porque como eu estou anotando, fazendo na lousa e tal, como eu faria no quadro, tá ficando mais difícil. Mas eu garanto para vocês que se vocês fizerem a questão, fazendo passo a passo bonitinho, colocando todos os dados, vai dar tudo certo. Lembrem daquilo que eu falei para vocês de questão de dissertativas também. Isso é uma múltipla escolha. Mas na dissertativa, sempre coloquem todos os dados da questão que vocês forem conseguindo num quadradinho ali separado, que vai ficar mais fácil para vocês e para o avaliador corrigir a questão de vocês. Agora, a gente tem um negócio que o Bohr fala, que é que para os elétrons conseguirem manter o nível de energia na eletrosfera, eles têm que exercer saltos quânticos. Esses saltos quânticos são conhecidos como transição eletrônica. O elétron ele pode se excitar e receber energia e pular para o nível mais energético, ou então ele pode liberar energia na forma de luz e pular para o nível menos energético. Ou seja, quando ele recebe energia, ele vai para um nível mais longe, e quando ele perde energia, ele vai para um nível mais próximo e vai liberar luz. Ele vai emitir luz para receber mais energia. É isso aí que significa emissão de energia, é isso aí que significa saltos quânticos. E tem vários tipos de emissão que o Enem adora cobrar. O Enem, isso aqui é a cara do Enem. O Enem é isso que ele vai querer fazer de você. Ele vai pegar uma questão e colocar aqui um cara que colocar uma luz incandescente que está emitindo fonte de calor e os cacete, e você vai ter que saber algumas coisas dessa tabelinha. O que você tem que saber da tabelinha? A incandescência, que é um tipo de emissão, que é aquelas lâmpadas que a gente tem, lâmpada laranja, que sabe, bem antiga, que tinha na casa da sua avó, que era uma lâmpada pendurada assim, só por uns fiozinhos, não tinha nem bucal. O que é aquilo? Aquilo é uma lâmpada que está emitindo luz incandescente, que vai ter uma fonte de calor para você conseguir emitir aquela luz. E aí ela tem uma velocidade rápida de emissão, é bem rápida, tanto que se você ligar, automaticamente já ativava o negocinho da lâmpada. E o exemplo é essa lâmpada incandescente, de fato. Outro tipo de emissão é o tipo fluorescente, que é uma fonte que não tem nada a ver com calor, é um outro tipo de fonte que você não precisa saber qual é. Isso aí acho que é mais para quem está fazendo faculdade de química ou física. Mas a velocidade é rápida também. E lâmpada fluorescente é aquela lâmpada que você tem naqueles, sabe aqueles tubos que tinha aquele pozinho dentro? É basicamente aquelas lâmpadas em forma de tubo mesmo, um tubo grandão assim, que quebrava, saía um pó, uma onda, você ficava brincando de Star Wars com aquilo, com seus amigos, quebrava, matava todo mundo. Então, isso aí era lâmpada fluorescente, que ela vai emitir aquela cor mais branca, que não tem a ver com calor, logo, não é a laranja, não é a vermelha, e é uma velocidade bem rápida. Assim que você ligava, ela é ativada automaticamente. Um outro tipo de emissão é emissão fosforescente, que também não tem nada a ver com calor, e é aqueles adesivos de teto de quarto de bebê. Sabe aqueles adesivozinhos meio esverdeados, que você liga a luz, deixa ligada lá, e depois quando você desliga, ela começa a ficar verde, ilumina o quarto inteiro? Tinha na Turma da Mônica também, tinha dos Estrelinha e tal. Acho que vocês já devem ter visto uma dessas aí. E aí, ela é uma emissão lenta. Lembra? Por que ela é uma emissão lenta?
que você tinha que deixar a luz ligada o dia todo, ou então a própria luz solar, né? Para ela ir acumulando energia, e quando você desligasse a luz, ela ia começar a liberar energia em forma de luz fosforescente. Acho que você deve ter uma ideia do que é. Outra, quimioluminescência. Essa, como já dá para ver pelo nome, tem a fonte de reações químicas. Ela tem uma velocidade bem variada, depende muito da equação e tal, mas um exemplo disso é aquelas pulseiras de festa, que você fechava com um círculozinho no pulso, ficava com um monte de pulseira no pulso, no pescoço, tinha um líquidozinho dentro, que você ficava sacudindo, saía cor. Então, aquilo lá é quimiluminescência. Quem nunca bebeu aquilo ali não tem infância, né? Quem nunca quebrou aquele potezinho para dar aquela bebidinha naquela reação, não sabe o que é ficar feliz por dentro. Brincadeira, não bebam aquilo, tá, gente? De verdade, não bebam aquilo. Tem muita coisa ali dentro. Mas acho que vocês devem ter essas pulseirinhas de festa, são os maiores exemplos. Ou então também aquelas reações químicas que emitem uma cor bem loucaça mesmo, são quimiluminescência também, que emitem luz, né? E bioluminescência, que já tem a ver com o metabolismo dos seres vivos, que também é algo bem rápido. Você tem um exemplo aí do vagalume, né, que é o principal exemplo, que a gente tem que ter uma extinção. Nunca parei a pensar que os vagalumes iriam entrar em extinção alguma vez, né? Isso aí é tudo culpa daquela banda lá que caçou 1000 de vagalumes, como é que é o nome da banda? Tá, eu esqueci o nome da banda, mas é tudo culpa deles, né? Que caçaram os vagalumes em extinção agora. Mas outro exemplo também, se vocês viram o slide de eletrosfera, vocês viram que tem aquele bichinho da água, que tem aquele... Polo, isso, boa, Ismael. Polo caçaram 1000 vagalumes. Enfim, aqueles bichinhos, peixe, que tem aquela lâmpada na cabeça, o peixe-lanterna, que aparece no Nemo até, que tem no Procurando Nemo. Então, aquele peixe é um exemplo também de bioluminescência, que ele está ali emitindo aquela luz a partir daquela lanterninha que ele emite lá, com uma reação metabólica dele próprio, etc. Agora, fundamentos clássicos da química. Isso aqui já é uma coisa bem mais tranquila, é mais para a gente rever mesmo, que acho que já são coisas mais práticas na nossa cabeça. Primeiro, lei de Lavoisier, que é a lei de conservação das massas. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que significa? A massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos se o rendimento da equação for 100%. Depois a gente viu o que é rendimento, o que significa rendimento de equação, aproveitamento, etc. Mas a gente está falando aí que nada vai sumir, nada vai aparecer do nada numa reação química. Tudo vai ser transformado. E depois a gente tem a lei de Prost, que é a lei das proporções, lei de Prost, lei das proporções, dá para pegar aí, né? E é só você lembrar de proporções estequiométricas. A gente lembra lá do pão, do salame, da mortadela, pão com mortadela? É isso aí que o Prost falava. Isso que é uma proporção estequiométrica. Só que, obviamente, ele não falou isso com mortadela, né? Ele falou isso com alguma equação química chata lá. E fundamentos modernos da química. O que são os fundamentos modernos? Massa atômica, que é a massa de um átomo, aquele Uzinho, né? Que você vai, na verdade, vai estar calculando a quantidade de prótons e nêutrons que tem no núcleo atômico. Por exemplo, se a massa atômica do carbono é 12, significa que a massa de um próton é 1 sobre 12. Logo, é 12. Se a massa atômica do carbono é 12 U, a massa atômica de um próton é 1 sobre 12 U. E a partir disso eles vão calculando a massa atômica de outros elementos, né? Então, por exemplo, a massa atômica do hidrogênio, que é 2, tem um próton e um nêutron. Logo, vai ser 2U, que é basicamente a quantidade de prótons e nêutrons que eu tenho no núcleo. E é isso que vai definir a massa atômica. Massa molecular é a massa de uma molécula. Então, se eu tenho um H2O, eu vou calcular a massa atômica dos dois átomos de hidrogênio mais a massa atômica do átomo de oxigênio. Aqui fica 1 mais 1 mais 16, que é igual a 18. Logo, a massa molecular da água é 18U, do H2O. E aí, a gente vai entrar agora em massa molar. Que para você saber a massa molar, você tem que saber a constante de Avogadro. Não é advogado, é a constante de Avogadro, que vai ser 1 mol, né? Que 1 mol é 6,02 vezes 10 elevado a 23 alguma coisa. 1 mol de átomos é 6,02 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de moléculas de H2O, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de H2O. E sempre que você tiver massa molar, é a massa de 1 mol de um átomo de algum elemento. Ou seja, a massa molar do carbono é 12 gramas. Porque se a massa atômica dele é 12, eu vou multiplicar por 6,02 vezes 10 a 23 e vou encontrar que a massa
em gramas dele vai ser 6 gramas, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono vai ter 12 gramas. É basicamente isso que eles fazem o cálculo. Então, a massa atômica ela vai ser igual à massa molar, só que a diferença é que a massa molar vai estar trabalhando com um mol de alguma coisa e a massa atômica vai estar trabalhando com uma unidade de um átomo. Tabela periódica. Tabela periódica, o que a gente vai ter que saber aqui? Tabela periódica dividida em grupos e períodos. Os grupos são as colunas, coluninhas, e toda coluna, todos os átomos de uma mesma coluna, vai terminar sempre, sempre, sempre com o mesmo subnível energético. Subnível mais energético, né? Então, todos os átomos da coluna 1A aqui, do grupo 1A, vão terminar em um S1. Todos os átomos da coluna 2A vão terminar em um S2, como subnível mais energético. Todos os átomos dos halogênios aqui, do flúor, vão terminar em P5, alguma coisa P5, 2P5, 3P5, 4P5. Aí eu falei 1S1, não, perdão. O lítio aqui termina com 2S1. Aí o sódio termina com 3S1. Potássio, 4S1. Ou seja, o subnível energético dele sempre é igual, numa mesma coluna. Isso acontece na tabela periódica inteira. E os períodos são linhas da mesma camada de valência, mas das camadas mais externas. Ou seja, todos os átomos que estão no mesmo período possuem a mesma camada de valência. É basicamente isso que vocês têm que entender. E aí, a gente vai trabalhar aqui primeiro com os grupos dos metais. O que são os metais? Todos esses átomos que eu coloquei aqui, que eu cortei da tabela periódica, fiz um corte bem bosta, para colocar aqui, são metais. Todos eles são metais. O que esses metais fazem? Os metais formam substâncias simples, porque que normalmente são boas condutores de energia elétrica e energia térmica, como calor, são facilmente transformados em lâminas, que é a ductibilidade, né, ou fios, e são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é líquido. E aqui, nos metais, a gente tem nomes para os grupos deles. A família que termina com S1, que é a família 1A, são os metais alcalinos. A família que termina com S2, que são os metais alcalinos terrosos, a família 2A. E eu tenho os metais de transição externa, que vão terminar em D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. E tem os metais de transição interna, que vão terminar em F1, F2, F3, F4, F5, F6, até F14. E aqui a gente tem os outros metais que não ficam nem no grupo dos metais de transição externa, nem no grupo de metais de transição. O alumínio, por exemplo, está ali na família do boro. O estrôncio está na família do carbono, não. Está na família do carbono. O bismuto está na família do nitrogênio. E o leviênio, não sei, está nos calcogênios. Que é isso que a gente vai ter aqui, ó. A gente vai ter os grupos dos metais e semimetais, mas com outros metais dentro. Que basicamente está aqui na família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Que vão ser o grupo do boro, que todos eles vão terminar em P1. O grupo do carbono, que todos eles vão terminar em P2. O grupo do nitrogênio, que todos eles vão terminar em P3. O grupo dos calcogênios, todos eles vão terminar em P4. E o grupo dos halogênios, todos eles vão terminar em P5. O que isso significa? Significa que todos os átomos nessas colunas vão ter a mesma terminação, mas que nem todos são ametais, nem todos são semimetais, nem todos são metais. Vai ter uma variação ali entre o tipo de elemento que aquele átomo corresponde. A Pita, eu nunca decoro qual é o calcogênio e qual é o halogênio, qual vem primeiro. Todo mundo já está cansado de ouvir o conselho, a dica, macete chato que eu sempre dou, que é pensar, pô, o cálcio está lá no começo da tabela periódica, então o cálcio vem primeiro. Comigo funciona, não sei se com vocês vai funcionar, mas para mim faz sentido. Aí a gente vai entrar nos ametais. Os ametais normalmente vão formar substâncias simples, que são más condutores de energia elétrica e térmica, com exceção do carbono na forma de grafite, que ele vai conduzir muito bem energia térmica e elétrica também, e não são facilmente transformados em lâminas ou fios. E a gente tem os ametais, são todos esses, o carbono do grupo do carbono, nitrogênio e fósforo do grupo do nitrogênio, esses três grupos dos calcogênios e todos do grupo dos halogênios. Todos eles são ametais. Semimetais. Os semimetais
eles não são nem ametais, nem metais. Estão no meio termo. Ou seja, eles têm basicamente características que estão meio que no meio termo entre os metais e os ametais. Alguns são sólidos à temperatura ambiente, outros são líquidos, mas a maioria é sólido. Alguns têm pontos de fusão alto, outros têm pontos de fusão baixo, vai variar bastante. Mas existem alguns teóricos, alguns químicos, que falam que os semimetais não existem. Só existem ametais e metais. E quando eles falam isso, eles dizem que o boro, o silênio, o germânio e o arsênio são ametais, e esses outros três aqui, que é o SB, não sei qual é, o telúrio e o polônio, são metais. Basicamente isso você tem que saber. E os gases nobres. Lembra que os gases nobres são aqueles caras que todo mundo quer atingir a configuração eletrônica deles. Então, basicamente, eles, na natureza, não vão participar de nenhuma reação química, eles são inertes na natureza, e eles se encontram no estado fundamental por causa disso. Porque eles todos ali vão terminar em S2, no caso do hélio, e em P6, no caso dos outros. Ou seja, já estão aí com a regra do octeto atingida. Aí a gente vai entrar em propriedades periódicas, que eu acho que vai ser o último assunto da aula de hoje. Propriedades periódicas, a gente já sabe mais ou menos como é que são elas, mas eu vou ter o raio atômico, que na tabela periódica vai crescer sempre de baixo, ou de cima para baixo, e da direita para a esquerda, tá certo? De cima para baixo, direita para a esquerda. Por quê? Porque de cima para baixo eu vou ter um raio maior, porque eu vou ter um maior número de camadas, e da direita para a esquerda, sempre que eu vou ter, no mesmo período, um número menor de prótons no núcleo. Então a força de atração vai ser maior, ou vai ser menor. Se eu tenho menos prótons no núcleo do átomo, eu vou ter menos força exercendo sobre os elétrons. Então os elétrons vão ficando mais dispersos, conforme eu vou ter um menor número de prótons. Ou seja, quanto mais embaixo e quanto mais à esquerda na tabela periódica, maior é o raio atômico. O raio atômico, mais ou menos, é medido do centro do núcleo até a extremidade da eletrosfera. Por isso que a distância dos elétrons para o núcleo é tão importante assim para decidir o raio atômico. Aí a gente começa a entrar nos conceitos um pouco mais difíceis. Energia ou potencial de ionização, que é a força que você vai precisar, a força mínima, para arrancar um elétron da eletrosfera. Ou seja, eu vou precisar de uma força X para tirar um elétron da eletrosfera. Essa força sempre é tirado primeiro os elétrons das camadas de valência, não é tirado os elétrons dos subníveis mais energéticos, é tirado sempre dos elétrons das camadas de valência, e o crescimento disso na tabela periódica vai ser oposto ao raio atômico. Por que, Peter, que é o crescimento oposto ao raio atômico da energia da energia de ionização? Porque pensa só, quanto maior o raio atômico, quer dizer que a força com que você vai precisar para tirar um elétron da eletrosfera é menor. Ou seja, quanto mais cresce o raio, menor é a energia que eu preciso para tirar um elétron da eletrosfera. Porque, tipo, a atração do núcleo para esse elétron é menor. É só isso que tem que saber. E a afinidade eletrônica é o máximo de força que você precisa para colocar um elétron na eletrosfera, para dar um elétron para a eletrosfera de um átomo. E, de novo, ele vai crescer no oposto do raio atômico, porque quanto maior o raio atômico, quer dizer que menor é a força máxima que você precisa colocar no elétron para ele conseguir entrar na eletrosfera. É basicamente isso. Porque se o elétron está muito longe do núcleo, quer dizer que a força com que o núcleo exerce ali é menor. Então você vai precisar de menos força para colocar o elétron lá. Eu sei que é bastante informação, pode ficar meio cansativo, para mim é bastante cansativo, pelo menos, mas aos poucos a gente vai entendendo isso daí. E o que a gente pode saber com isso? Pensa só, se eu tenho uma energia de ionização baixa e uma afinidade eletrônica baixa, significa que eu tenho como perder elétrons facilmente. Por quê? A força que eu preciso para tirar um elétron é pequena, eu não preciso de tanta força assim para tirar um elétron da eletrosfera, e para você colocar um elétron lá, você vai gastar pouca energia.
Então você vai perder um elétron muito fácil. Isso aí é o que tem nos metais normalmente. Por isso que eles têm energia de ionização baixa e afinidade eletrônica baixa. Os não metais, por outros lados, eles têm uma energia de ionização alta e têm uma afinidade eletrônica alta. Ou seja, eles ganham um elétron muito fácil. A energia que eles liberam quando eles recebem um elétron é muito alta. Então eles aproveitam isso daí para ganhar um elétron. É basicamente isso. E eletroafinidade é aquela capacidade que os átomos têm de atrair elétrons para si, para o seu próprio núcleo. E para você decorar qual é a eletroafinidade, só tem que saber que elas crescem da esquerda para a direita em direção ao flúor, ou seja, de baixo para cima, da esquerda para a direita, em direção ao flúor, naquela ordem que a gente já conhece. Fui ontem ao Clube Brahma e ingeri 6 cervejas por hora. Só decorar isso daí que você vai decorar a ordem de eletronegatividade tranquilamente, perfeitamente. Aí aqui, a gente tem mais ou menos o crescimento da afinidade eletrônica e da energia de ionização, de baixo para cima, da esquerda para a direita, e do raio atômico, que é o oposto, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Aí a gente vai ter densidade, ponto de fusão e ebulição, que é o quê? Densidade é a massa sobre o volume. Vai crescer exatamente em direção ao ósmio, basicamente. Ou seja, o ósmio é o elemento que tem a maior densidade, maior volume da tabela periódica. Maior densidade, perdão. E o ponto de fusão vai crescer em direção ao tungstênio e o ponto de ebulição vai crescer em direção ao rênio. Isso aí é importante saber. Só que nos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, essa ordem muda. Ao invés de ser de cima para baixo, é de direita para esquerda. Nos pontos de fusão e nos pontos de ebulição. Então tem que ficar ligado porque tem questão que cobra isso daí. É bem chatinho. Eu gosto de pegar no pé quanto a isso. A aula de hoje terminou quanto a isso, mas vamos fazer uns exercíciozinhos aqui só para ter uma ideia. Primeiro, esse exercício da Unifest, que ele fala o seguinte: o gráfico apresenta as primeiras e as segundas energias. Agora tá, calma. Pronto. O gráfico apresenta as primeiras e as segundas energias de ionização. O que é a primeira e segunda energia? A primeira energia de ionização é a energia que você gasta para tirar o elétron da camada de valência, o elétron mais externo. A segunda energia de ionização é a que você gasta para tirar o outro elétron. E a terceira seria para tirar o outro, você está tirando sempre na ordem do elétron mais externo, né? Naquele que está na camada de valência, naquele elétron que... É naquele elétron que está na camada de valência, basicamente, dos subníveis da camada de valência. Então, o que ele fala? Ele fala que um desses elementos é o sódio, o outro é o magnésio, o outro é o cálcio. E ele é indicado como 1, 2 e 3, não necessariamente dessa ordem, né? Mas vamos lá. Ele quer saber quais são os elementos que apresentam os maiores valores para a primeira e a segunda energia de ionização. Ou seja, ele não fala qual elemento é qual, mas ele fala que um desses elementos tem uma determinada energia de ionização para um elétron e para o outro. Então é só a gente ver quais são os maiores. Qual é o maior macete aqui? A gente poderia simplesmente achar o sódio, o magnésio e o cálcio na tabela periódica e ver qual deles tem a maior energia de ionização, que seria uma coisa muito roubada, né, a gente fazer. Que no caso é o quê? A gente tem o sódio, o magnésio e o cálcio. Como a energia de ionização cresce de baixo para cima, da esquerda para a direita, o sódio e o magnésio são os que têm as maiores energias de ionização, né? Acho que isso aqui dá para... Só pela tabela periódica a gente consegue identificar que o sódio e o magnésio são os que têm as maiores energias de ionização. Só que vamos interpretar esse gráfico. Esse gráfico diz que o elemento 3 aqui, ou uma energia bem baixa para o primeiro elétron e uma muito alta para o segundo. Por que essa diferença tão grande assim de energia de ionização acontece? Basicamente, ela vai acontecer porque quando o elétron do subnível mais externo do sódio, que é o S1, é tirado, ele perde uma camada. Pode ver aqui na tabela que o sódio ele termina no 3S1. Então, quando ele perde aquele elétron, ele perde a camada 3 inteira, que era 3S1, e fica só com a camada 2P6. Quando você perde uma camada, a outra camada é muito mais próxima do núcleo do que a camada anterior. Então, sempre vai acontecer essa disparidade tão grande assim de elétrons, de energia de ionização. Então, é por isso que isso aqui cresce tanto no sódio e não cresce no magnésio e no cálcio. Porque eles têm 2 elétrons na última camada deles. Porque eles terminam em 3s2 e 4s2, respectivamente. Então, quando eles tiram o primeiro elétron, fica tranquilo, tem uma energia de ionização mais baixa. O segundo elétron é uma energia de ionização mais alta porque é mais próximo do núcleo.
mas ainda assim é meio baixinha. Se fosse tirar outro elétron, a energia já seria absurda, porque ele perdeu um nível inteiro ali. Então é basicamente isso. Ah, e Pita, como é que eu vou saber, como é que eu vou fazer para saber qual é o cálcio e qual é o magnésio aqui? Olha na tabela. A gente sabe que o magnésio ele tem energia de ionização maior, porque ela cresce de baixo para cima, e o magnésio está acima do cálcio. Então, tranquilo aí. Logo, essa energia de ionização do magnésio, que é o 2 aqui, é maior que a do cálcio, que é 1. Outra questão que eu queria fazer com vocês também, essa questão do Enem aqui, que é uma questão difícil, é uma questão que eu considero difícil, mas, na real, eu vou fazer a nota. Eu vou deixar a do Enem para depois. Olha só. A nota fala o seguinte: em relação às propriedades periódicas, é incorreto afirmar que A. Os metais alcalinos apresentam os menores potenciais de ionização. Vamos lá, vamos ver a tabela. O potencial de ionização cresce de baixo para cima, da esquerda para a direita. Logo, eu posso dizer que essa daqui está certa. Os metais alcalinos apresentam os menores potenciais de ionização, tá certo. Porque olha só, eles não se encontram aqui no máximo à esquerda e não cresce da esquerda para a direita a energia de ionização? Então, sim, eles apresentam as menores energias de ionização. Letra B. Os valores máximos de eletroafinidade são atribuídos aos halogênios. Vamos ver lá. A eletroafinidade cresce como? De baixo para cima, da esquerda para a direita. Os halogênios estão aqui o máximo à direita. Então, sim, eles apresentam os valores máximos de eletroafinidade. Tá certo também. C. Entre os metais alcalinos Entre os metais alcalinos, a ordem crescente nos pontos de fusão é césio, rubídio, potássio, sódio e lítio. Vamos ver. O que a gente tem aqui? Ponto de fusão de ebulição cresce de baixo para cima. Então eu tenho césio, rubídio, potássio, sódio e lítio. Tá certo. O que ele queria fazer aqui? Ele queria fazer uma pegadinha. Porque a gente sabe que o ponto de fusão de ebulição cresce em direção ao tungstênio e ao urânio. Então, ele ia pensar, pô, ele de cima para baixo então. Mas não, a gente sabe que nos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, esse ponto de fusão de ebulição cresce de baixo para cima, em exceção, diferente dos outros. Então, tá certo também. Comparando o raio atômico dos elementos pertencentes ao mesmo período, raio atômico de mesmo período, mesma linha, é maior para um halogênio do que para um metal alcalino do mesmo período. Vamos lá, vamos ver a tabelinha aqui. O halogênio está bem aqui. O metal alcalino do mesmo período estaria mais ou menos aqui, né? Potássio e o brão. Vamos ver aqui. O raio atômico cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. Ou seja, o potássio ele tem um raio atômico maior que o do bromo, porque ele está mais à esquerda. Então, ele fala que o valor do raio é maior para o halogênio. Então, está errada essa questão. Então, essa seria a resposta para a gente marcar na letra D. Mas vamos ver a letra E. Os elementos localizados no centro inferior da tabela periódica são os mais densos. Ou seja, o centro inferior é mais ou menos isso daqui, ó, que estão perto do ósmio. Ou seja, está certa essa questão. A letra E é correta. Resposta para marcar a letra D. Agora, só para fechar a aula de hoje, vamos fazer a questão 10 do Enem. Vamos fazer basicamente, vou pular as informações necessárias, vamos lá. Diferentemente da forma metálica, os íons cádmio 2+, são extremamente perigosos para o organismo, pois eles podem substituir os íons o cálcio 2+, ocasionando uma doença degenerativa dos ossos e podem ainda inibir as enzimas ativadas pelo cátion zinco 2+. Aí ele dá o tamanho dos íons e o tamanho dos átomos no estado fundamental. E ele quer saber qual, a toxicidade do cádmio em sua forma iônica é consequência desse elemento. Ele quer saber o que justifica a toxicidade do cádmio. O que faz com que o cádmio seja tão tóxico assim para o organismo. Aí ele fala, apresentar baixa energia de ionização? Não. Porque pensa só, o cádmio, sódio e zinco, né? Vamos ver aqui. O cádmio está bem aqui na tabela periódica. Cadê? Perdi o cádmio. Está bem aqui na tabela periódica. O zinco está acima dele e o sódio está aqui. A energia de ionização cresce de baixo para cima, da esquerda para a direita. Mas o cádmio apresenta uma energia de ionização muito alta em relação ao sódio. Ou seja, ele não apresenta energia de ionização baixa.
Então essa aqui tá errada. Aí na letra B ele fala, possuir tendência de atuar em processos biológicos mediados por cátions metálicos com cargas que variam de um. Não faz sentido. Tipo, como é que um átomo vai ter uma tendência a variar de -1 a -2, participar desse processo, e os outros que são íons iguais não têm essa tendência também? É algo que não faz muito sentido para mim, não deve fazer para vocês também. Aí ele fala, possuir raio e carga relativamente próximos aos íons metálicos que atuam nos processos biológicos causando interferência nesse processo. Sim. Porque pensa só, se a carga de um íon que está no seu organismo faz determinado produto, o sódio 2+, e o cálcio 2+, se eu tenho outro átomo que tem a mesma carga, 2+ também, e um raio atômico bem próximo, que ele fala aqui que os raios atômicos são próximos, são parecidos, então esse outro átomo pode acabar interferindo nessas reações. Ao invés, por exemplo, do flúor interagir com o sódio no organismo, o cádmio vai interagir com o sódio, ou o cádmio vai interagir com o flúor. Ao invés do nitrogênio interagir com o cálcio no organismo, o cádmio vai roubar o papel do cálcio e vai interagir com o nitrogênio. É por isso que eles são tão prejudiciais, porque eles têm um raio atômico bem próximo e uma carga bem próxima desses outros átomos também. Aí na letra D, apresentar raio iônico grande, permitindo que ele cause interferência. Bom, os outros átomos têm um raio bem próximo dele. Inclusive, mesmo que ele tenha o raio maior em relação ao sódio e ao cálcio, é um raio bem próximo, então não faz muita diferença. E apresentar carga 2+, que permite que ele cause interferência nos processos biológicos. Os outros íons também apresentam carga 2+, então não tem por que só ele fazer essa diferença tão grande assim. Então, esse era o exercício que eu queria fazer com vocês. Obviamente, a minha intenção é trabalhar todos, mas por questão do tempo não dá para fazer isso. E eu acredito que nas próximas aulas a gente vai conseguir trabalhar um pouquinho mais de exercícios, que é um pouco mais braçal, principalmente estequiometria. Mas a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de revisão, dessa primeira aula. Semana que vem a gente vai continuar a parte de ligações interatômicas. E faça o exercício da lista, que assim também vocês podem falar, Pita, eu tive mais dificuldade nesse exercício aqui, você pode fazer esse exercício, fica mais fácil para eu tocar nos exercícios mais importantes. E é isso. Eu vejo vocês na próxima aula, na semana que vem. Eu vou encerrar a aula por aqui, porque já ficou uma aula bem grande também, na verdade. E espero que vocês consigam aproveitar a lista e os slides também. Até mais, pessoal. Uma ótima semana para vocês.